Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta e nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito mais básico do Angular, que é o conceito de componente. Então, um componente, ele é o primórdio, é a coisa mais importante que vocês vão ver, porque tudo basicamente deriva de um componente. Quando você cria um componente, ele cria alguns arquivos. O mais importante deles é o .ts. Então todo componente ele vai ter um .ts envolvido. No caso, ele vai ter o nome do componente que você deu. Nesse caso aqui é o app component que o Angular criou, que esse é o componente principal da aplicação, é o componente que starta todo o resto, é o componente que carrega todo o resto da sua aplicação. Ele vai ter algumas áreas aqui dentro dele que são bem importantes. Essa primeira área aqui é onde você importa componentes de outros desenvolvedores ou outros componentes seus. No caso de você querer organizar a sua aplicação, você vai dividir ela em vários componentes. E, às vezes, um componente depende de outro para funcionar. É nessa primeira etapa aqui em cima que você faz o import, que você carrega o código desses outros componentes para dentro do seu próprio. A segunda área importante do nosso código, do nosso componente, é essa área aqui, que é a área de definição do componente. É nela que a gente define o selector. O que é o selector? O selector é a tag que você vai usar quando você estiver rodando para criar o seu componente dentro do HTML. Como, por exemplo, aqui dentro da index.html, ela executa um componente, que é o app root. Esse app root acontece de ser o selector do componente principal. Então, isso possibilita que você consiga reutilizar esse componente dentro de outros componentes no formato HTML, que é como se fosse uma tag mesmo. Aqui, ó, vocês podem identificar que é como se fosse uma tag que ele está usando ali. Aqui dentro você consegue definir mais coisas. Se você quisesse, você poderia definir o HTML desse componente aqui dentro mesmo. Você poderia colocar simplesmente a palavrinha template e aqui dentro começar a desenvolver o seu template HTML. É óbvio que por questões de organização nós não fazemos isso comumente, não se faz isso no Angular. Ou você define o template ou você define o template URL. Então o que você vai fazer nos maiores casos e na maior quantidade de projetos de Angular que você for identificar, vai ser sempre usado o template URL, template URL, e você vai definir aqui um caminho para o HTML desse componente, que é o que o próprio app component faz. Ele tem aqui template URL, e se você seguir, ele está na mesma pasta, nesse arquivinho, app component HTML, que vai estar aqui, certo? Então é aqui que está todo o HTML dele. O próximo é o Style URLs, as URLs de estilo. Segue o mesmo conceito daqui. Eu consigo definir, a única diferença que é que eu consigo definir várias, porque isso aqui é um array. Então eu tenho aqui o meu principal, que é o estilo desse componente. Eu estou usando SCSS, depois eu vou explicar para vocês o porquê. Mas eu tenho aqui o meu estilo principal e eu conseguiria tranquilamente incluir outros aqui. É só colocar o caminho deles, que na hora de compilar, o Angular vai juntar o conteúdo com esse e vai interpretar o outro CSS. Certo? A próxima área e a área que define todo o escopo do seu componente, com escopo eu quero dizer tudo que ele vai ter, tudo que ele tem acesso dentro dele, tudo que é dele. Então tudo que é desse componente vai estar dentro dessas chaves aqui, que vem depois do class e o nome do componente. Esse é o corpo do componente, onde você define todo o escopo dele para poder reutilizar dentro das suas páginas HTML. Certo? Então, você consegue fazer o que você quiser, você consegue definir variáveis, você consegue definir funções, você consegue reutilizar o código, você consegue usar o que nós chamamos de funções de ciclo de vida, por exemplo, quando carregar a página, para quem conhece bastante HTML, quem trabalha com front-end, vai lembrar dos conceitos como page load, entre outros, é tudo aqui dentro que você faz. Então esse aqui é o corpo do componente, é o que dá vida a ele, certo? E um outro arquivo muito importante é esse aqui, ó. A partir de agora, sempre que vocês virem um arquivo .spec.ts, ele é o arquivo de testes unitários, que geralmente é o que a gente faz. A gente cria um arquivo app.component.ts e cria um app.component.spec.ts, que é o arquivo de testes unitários desse arquivo. Ele é esse arquivo com a adição da palavra spec, o nome no caso. E aqui dentro nós fazemos teste unitário. Eu não vou entrar em detalhes de teste unitário agora, no futuro a gente pode falar sobre isso, mas é para isso que serve esse arquivo, para testar unitariamente as menores quantidades possíveis de código e garantir que seu código não tenha bugs
não garantir, mas pelo menos reduzir a possibilidade de bugs de lógica dentro do seu código, certo? Então, para essa aula era isso. Esse é o básico do conceito de componentes dentro do Angular. A gente vai ver muito mais no futuro, mas inicialmente é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e deixar o seu like se você gostou, beleza? Até a próxima!